Jair Bolsonaro anunciou também hoje o nome do 8º ministro que vai compor o governo. Ernesto Araújo vai ocupar a pasta das Relações Exteriores a partir do ano que vem. Ministério que, entre outras tarefas, vai ter que lidar justamente com essa questão aí dos mais médicos de Cuba. Assunto para Isabela Leite. Boa noite, Isa, para você. Bolsonaro já tinha dito que ia escolher alguém aí de carreira do Itamaraty e foi justamente o que ele fez. Isso mesmo, Cecília. Boa noite para você, boa noite a todos. Bom, Ernesto Araújo tem 51 anos, mais 29 anos na carreira da diplomacia e, como você disse, já começa então essa nova gestão em 2019 com assuntos espinhosos, essa questão dos mais médicos. Também Jair Bolsonaro, pela primeira vez que falou aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, que é a sede da transição, comentou muito a respeito do posicionamento dele em relação à crise na Venezuela, como ele vai se posicionar daqui para frente. Então são assuntos polêmicos, espinhosos, que Ernesto Araújo vai ter que encarar daqui para frente como o futuro ministro das Relações Exteriores. Os dois conversaram com os jornalistas agora há pouco aqui no CCBB. Ernesto Araújo, inclusive, disse que fará uma política efetiva em função do interesse nacional, entre aspas, tornando o Brasil um país atuante, próspero e também feliz. Além disso, Jair Bolsonaro já deixou bem claro, sinalizou que é importante que ele incremente a questão de negócios no mundo sem um viés ideológico. Como a Cecília também bem disse, esse é o 8º ministro que foi anunciado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, mas claro, ainda faltam diversas pastas importantes, como o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, e uma outra informação também que foi confirmada por Onyx Lorenzoni, que é o ministro extraordinário, futuro ministro-chefe da Casa Civil, que comanda todo esse trabalho de transição aqui em Brasília, é que Jair Bolsonaro já bateu o martelo sobre a criação de um novo ministério, o Ministério da Cidadania. Rapidamente, só para a gente explicar como é que funcionaria esse ministério. Ele vai englobar áreas de desenvolvimento social, direitos humanos e também o combate antidrogas, além possivelmente de uma parte do Ministério do Trabalho, mas isso ainda não ficou claro, isso ainda não foi definido por Jair Bolsonaro. Claro que o Ministério do Trabalho foi alvo de polêmicas, justamente porque na semana passada Jair Bolsonaro disse que ele perderia o status ministerial, mas ontem o presidente eleito voltou atrás, disse que não, que ele vai ser mantido como ministério, mas que vai ser unido com outra pasta que também ainda não foi definida. Mas fato é que hoje, no segundo dia da segunda visita de Jair Bolsonaro aqui em Brasília, depois de ser eleito, ele anunciou então o 8º ministro, o ministro das Relações Exteriores, e também falou pela primeira vez com jornalistas aqui na sede da transição. A gente tem um trecho, então, dessas entrevistas que foram concedidas agora há pouco. Por favor. Certo. Obviamente, motivar o MRE, incrementar a questão de negócios com o mundo todo, sem um viés ideológico, não interessa ter de um lado ou de outro, tá? Ter iniciativa e, com todo respeito, algumas instituições perderam o seu brilho ao longo dos últimos anos, né? Queremos o MR brilhar. Antes de tudo, garantir que esse momento extraordinário que o Brasil está vivendo, com a eleição do presidente Bolsonaro, se traduza dentro do Itamaraty em uma política efetiva, uma política em função do interesse nacional, uma política de um Brasil atuante, de um Brasil feliz, de um Brasil próspero. Cris Lobo, hoje eu não estou te dando sossego, nem por um instante. Vamos lá, tem muita notícia. Vamos que vamos. Não faz nem 2 horas que Ernesto Araújo foi anunciado aí como ministro. O nome dele já está causando polêmica, porque ele é dono de um blog que fez campanha para o presidente eleito Bolsonaro e, além disso, fez também duras críticas ao Partido dos Trabalhadores, né? É sim, Cecília. Eu acho que a escolha de Ernesto Araújo ele condiz muito com o novo governo que vai se instalar a partir de 1º de janeiro. Ele, nesse blog que você se refere, Meta 17, já tem até o número do partido do Bolsonaro, ele é muito claro contra a política externa atual e contra a globalização. Então, a gente vai experimentar uma política externa completamente diferente e a própria postura do ministro que a gente acabou de ver e os textos que ele divulga nesse blog e nas suas redes sociais também, Twitter e tal, são bastante contundentes, muito diferente dos chamados punhos de renda que a gente acostumou a ouvir no Itamaraty. Então, provavelmente, ele sofrerá muita crítica dos mais antigos do Itamaraty. Ele é um jovem
ministro, não é o mais novo da história, Graça Aranha foi mais novo que ele, Rezec, Mário Gibson Barbosa. Então, foram vários ministros, chanceleres com idade abaixo da que tem hoje Ernesto Araújo. Então, mas ele tem uma contundência que nenhum desses teve na diplomacia. Então, eu acho que vai ser surpreendente e, para constar, ele conversou com a família Bolsonaro algumas vezes, com o presidente eleito ontem e hoje. E hoje, ao meio-dia, quando o presidente Bolsonaro recebeu um telefonema do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele já estava na sala e ao lado direito, do lado direito do presidente eleito. Então, já assumindo a postura de ministro chanceler. Para quem não sabe, é um dos ministérios mais antigos. O mais antigo é o da Justiça, que fica à esquerda, e o das Relações Exteriores fica do outro lado. Enfim, é uma postura afirmativa. Os textos dele são, como você disse, bastante críticos ao PT, à política externa do PT e à política em geral, e ele fala em um dos textos, ele fala que a política externa do Brasil não prega o amor à pátria, que é uma linguagem bem afinada com o que o Bolsonaro disse disse durante a campanha e tem dito agora como presidente eleito, mas se prendeu às normas internacionais, às regras da diplomacia internacional. Enfim, nós vamos ver uma diplomacia completamente diferente e ver o que vai restar disso. Agora, sem dúvida alguma, o presidente já precisava ter um chanceler ao seu lado diante de tantos conflitos que têm gerado declarações dele próprio e até de ministros do governo, como Onyx Lorenzoni, que sem mais nem menos deu uma pataquada muito forte e acabou gerando um problema com a Noruega, que é um país que faz doações importantes de recursos para a preservação do meio ambiente no Brasil, das florestas. E ele fez uma crítica muito contundente, foi até convidado a ir à embaixada pelo embaixador norueguês aqui em Brasília. Então, isso ele pode ajeitar um pouco mais esse ambiente de declarações contundentes do governo, presidente e seus assessores mais próximos. Cris, eu vou te dar um até logo por enquanto, que pode ser que você volte com a gente ainda nessa edição. Vamos acompanhar aqui. Qualquer coisa, nos encontramos já já. Obrigada por enquanto, viu?